Olá, integrantes da Rede Pescar. É um prazer reencontrá-los aqui neste momento virtual. E hoje tenho a tarefa carinhosa de conversar com vocês sobre o ser orientador Pescar. No primeiro momento, estivemos juntos conversando sobre a adolescência, né, que é a fase principal do nosso jovem, a nossa razão de existir, na verdade. E hoje aqui venho falar do orientador, que é a nossa, digamos, segunda razão de existir. Por quê? O orientador é aquela figura que está no cotidiano do Projeto Pescar, acompanhando o jovem, dando seu carinho, seu tempo, sua dedicação. Então, para mim é uma tarefa carinhosa nesse sentido, de poder estar cuidando, pensando esse orientador, onde é ele que faz acontecer, né? Ele faz acontecer, então, o projeto junto aos jovens. E convido vocês, então, para caminharmos juntos pelas lâminas, na lâmina 2, abrindo esse momento virtual, pensar quem é esse profissional no primeiro momento. É, então, aquele responsável pelo atendimento direto aos jovens, pela realização de atividades administrativas no âmbito da unidade e pelo acompanhamento dos egressos. Então, ele tem essa função bem de estar no cotidiano do jovem, como eu já falei inicialmente, mas também uma função mais de gestora, administrativa, realizando encaminhamentos, podendo pensar a unidade como um todo. Essa fala inicial que eu trago está no guia de orientação para o dirigente da empresa. Então, o que está descrito como tarefa do orientador. Mas hoje a gente vai conversar um pouco além disso, né? Dessa tarefa cotidiana, e sim está pensando a pessoa do orientador. O quanto cada orientador, com a sua diferença, suas características, é importante estar se conhecendo, se olhando, se aprimorando, porque é esta pessoa, cada orientador, e também aqui eu posso remeter a cada voluntário que no momento que está com o jovem também tem uma função importante para o seu desenvolvimento do jovem, estar pensando então nesse seu desenvolvimento pessoal, nas suas características, nessas suas habilidades pessoais. Primeiro eu gostaria então de contextualizar, e quem quiser me acompanhar pelas lâminas, na lâmina 3, o contexto histórico que surge a função do orientador, né? Essa profissão é uma profissão muito nova, digamos em termos históricos. Se a gente for analisar, nas décadas de 80 e 90 foi quando se iniciou essas ações sociais junto a crianças e adolescentes, pensando numa transformação social, e levou então que a sociedade como um todo começasse a participar dessa transformação social. Não se tinha mais então aquela visão de que somente o Estado tem uma responsabilidade junto às comunidades principalmente, mas de que as empresas privadas, a sociedade civil também viam a sua cidadania exigindo a sua participação nessa mudança social. E aqui a gente tem, com muito orgulho, a Link, que começa o seu trabalho em 1976, então, junto com o início dos movimentos sociais, a Link já tinha essa consciência de que era uma empresa privada, sim, mas que também tinha uma responsabilidade junto à sociedade. E então ela caminha junto com essa ideia da existência de programas e projetos sociais. E é nesse contexto histórico-social, então, aqui brasileiro, né, bem especificamente, que se insere o termo educador social. Surge, né, então, essa função do educador social. Hoje ainda não é uma profissão reconhecida, mas está amadurecendo para isso. E quem é esse educador social, então, onde eu estou agora na lâmina 4? É um profissional que trabalha com pessoas participantes de programas ou projetos sociais e cujas ações não são unicamente pedagógicas. Ou seja, é diferente do que é o professor da escola. O educador social, ele além de ter sempre, claro, um objetivo mais formativo, com matérias ou temas para trabalhar com os jovens, ele também tem questões ideológicas presentes na sua atuação. Ele tem que olhar esta relação que ele estabelece com o jovem,
ou até com a família, no caso do orientador, no projeto Pescar, que a sua ideologia, a sua forma de ver o mundo, a sua visão ético-política, ou seja, o que ele acredita dos direitos e deveres, como que ele vê as relações de poder, as relações humanas, os papéis, hierarquias, enfim, todas as suas crenças pessoais estão também fazendo parte daquele trabalho. E por que eu trago esse termo de educador social? Porque o orientador, ser orientador Pescar, é ser um educador social. É poder ver que ele é um agente de transformação e que trabalha dentro de um projeto social que tem um objetivo de transformar nossa sociedade num foco. Que aqui no projeto Pescar, então, é o jovem em situação de vulnerabilidade social, onde a gente visa desenvolver esse jovem, né? Tanto nos aspectos pessoais, na sua cidadania, que muitas vezes não está ativa, digamos assim como poder oportunizar para ele uma formação, uma iniciação profissional. Então, nesse sentido, entra a palavra educação. Na lâmina 5, então. A educação é uma chave. E ele traz, então, essa chave que abre a possibilidade de transformar o jovem, muitas vezes anônimo, sem rosto, no sentido de ser um jovem desconhecido. Ele, para si próprio, às vezes, não tem ainda uma boa autoestima, um projeto de vida, ideais. Transformar, então, esse jovem naquele que sabe que pode escolher. Lhe dar essa crença de que sim, ele tem o direito e o dever de fazer suas escolhas, de se responsabilizar pelas suas escolhas, de refletir não só sobre si, mas sobre o mundo que ele está inserido, sobre a sua história, e a partir disso poder realmente fazer mudanças dentro da sua vida, na sua comunidade, nas suas relações. E essa educação, então, para esse sujeito, até então anônimo, se tornar um jovem participante, é uma educação que acredita que ela acontece dentro das relações. Não é aquela educação formal, onde eu vou passar conhecimento, passar informações, mas sim uma educação que acontece na relação entre os jovens, na relação entre o orientador e os jovens. E nesse sentido que a ação do orientador é comparável a uma chave que abre horizontes. E o educador social, ele tem consciência de que ele vai sim, através da sua convivência, das atividades que ele vai promover, do ambiente que ele promove, dentro do clima de grupo que o orientador também tem essa tarefa de estar promovendo. Essas são as chaves que vão abrir as portas de mudanças para os jovens. Mas ele também tem consciência que outras chaves, as mudanças também dependem de cada jovem e do grupo de jovens. E o orientador é importante que ele saiba trabalhar com este limite de que nem tudo está ao seu alcance, mas que ele também saiba trabalhar com este potencial. No momento em que ele consegue acreditar no grupo de jovens que ele trabalha, no adolescente que está com ele, e perceber que esse grupo também produz identidades, também é um espelho para cada jovem poder se identificar, se conhecer, crescer em grupo. O orientador, ao saber disso, ele sabe de que não é somente a pessoa dele que vai fazer a diferença para cada jovem, é também o que acontece nessa relação ao longo deste um ano em que ele e os jovens convivem. E aí a tarefa desse orientador, enquanto educador social, é trabalhar os fluxos que vão ocorrer neste grupo. O que eu digo com os fluxos? São as dificuldades que o grupo nos trazem, são as dificuldades que os adolescentes, os jovens em específico trazem da sua realidade, das suas famílias, dos seus sentimentos.
E esse educador, então, vai perceber cada desafio que surge como uma oportunidade de desenvolver esse jovem e de também ele se desenvolver. Então, por isso que ele não compete a ele somente impor limites ou punir o jovem quando este não atende às regras ou às situações que são combinadas. É importante também que ele entenda o porquê que o jovem está trazendo aquela situação e realmente reeduque aquele jovem. Porque muitas vezes somente impor limite ou punir não vai educar o jovem no sentido de realmente conscientizá-lo ou fazê-lo mudá-lo naquilo que está gerando aquele tipo de comportamento. E é com essa visão, então, na lâmina 6, que eu trago a ideia de que o orientador é um agente de transformação. Esta é a sua principal função, não só com o jovem, mas com a comunidade no entorno também do Projeto Pescar. E é necessário, então, que ele tenha consciência disso, em primeiro lugar, consigo próprio. O orientador é importante que ele esteja aberto para a mudança. Então, convido agora cada um a se olhar nesse momento e poder pensar, será que realmente eu sou aberto para mudar? Será que quando tem uma situação que me desafia, eu paro para me olhar como eu me sinto? Quais são os meus potenciais para lidar com determinada situação? Quais são os meus limites e que eu preciso, então, talvez estar desenvolvendo ou buscando uma ajuda para melhor conduzir uma dada situação? Então, é essa capacidade de transformação, em primeiro lugar, do ser orientador. De ele poder pensar que ele pode construir novas relações consigo próprio, de se tornar sempre uma pessoa diferente do que ele é, com o outro, né? Então, aprender novas formas de se relacionar com o outro, com o mundo. E, nesse sentido, quando ele está aberto a essa transformação consigo, ele também vai contaminar os que estão ao seu redor com essa ideia de mudança. O jovem vai perceber essa sua abertura para a mudança e também vai se estimular para querer mudar, porque o projeto Pescar traz essa ideia implícita, né, de que o jovem vai mudar. Na medida que ele vai crescer, que ele vai aprender com aquilo que a gente está querendo oferecer a ele, ou do que ele vai também conviver em grupo, ele vai estar mudando as suas crenças, a sua percepção de si próprio, a sua forma de se relacionar com o mundo. E da mesma forma, isso vai gerar transformações na família, porque vai ter uma nova pessoa dentro de casa, é um outro jovem que vai se relacionar com a família, vai gerar mudanças na empresa, onde ela tem que se abrir para esse novo, que é um projeto social, que tem características diferentes da cultura empresarial, se abrir para ter adolescentes no ambiente de trabalho, que exige pessoas adultas, maduras, com responsabilidade, e o jovem, quando chega, ele ainda não tem consciência desse papel. E toda essa mudança, então, o orientador promove na sua atuação, no seu caminhar. E quando ele acredita, então, que é possível tomar um novo rumo, ele é capaz de quebrar preconceitos. E principalmente quando a gente trabalha com essas pessoas que vêm de um nível de baixa renda, nós somos criados com uma série de preconceitos, de como eles são, de como eles reagem, e nosso papel é ir além, né, dessas ideias pré-concebidas, assim como as pessoas que vão conviver com a unidade também precisam estar quebrando preconceitos. E aí então que o orientador, ele é um protagonista também desta história, né? Assim como a gente quer que o jovem seja um protagonista da sua própria história, o orientador também acaba se tornando um protagonista dessa filosofia, dessa crença de que é possível realmente promover essa convivência de pessoas que vêm de uma classe de baixa renda com a realidade de uma empresa, promover essa convivência, essa troca, que o projeto Pescar, as unidades acabam promovendo quando estão inseridas no ambiente empresarial. Então, uma das características fundamentais do ser orientador Pescar é a flexibilidade, né? A capacidade de se abrir para o diferente, de mudar os seus planos, ter essa flexibilidade, então, também até na sua forma, na sua própria exigência pessoal, porque muitas vezes
terão situações que ele não saberá, o orientador, né? Provavelmente vocês não sabem como agir. E a flexibilidade possibilita isso, o não saber, o buscar ajuda, o aprender com o outro, o descobrir de como fazer. Então, o orientador não precisa ser aquele modelo perfeito que sabe tudo, mas muito pelo contrário, poder se colocar num lugar de que muitas vezes não sabe, que está se sentindo impotente, para justamente estar aberto para o aprendizado. Porque é somente aquele que reconhece que não sabe ou que ignora algo que vai buscar algo novo, buscar conhecer algo novo. E quando eu digo isso, não é só conhecer em termos de conhecimento, informação, mas sim também de conhecer-se, de se lançar a fazer coisas diferentes, de se experimentar a fazer coisas diferentes. E na lâmina 7, então, eu trago uma frase que sempre falo quando o pessoal, os orientadores, enfim, se encontram comigo, que é a história de vida é a chave. Né? Já pode até se tornar um jargão assim da minha fala, porque eu sempre trago essa frase. E por que eu repito ela novamente? Porque ser orientador pescar, enquanto educador social, vai ter esse olhar. No momento onde eu não tenho somente a tarefa de transmitir conhecimento e informação, e sim de me relacionar com o outro, é importante que eu conheça esse outro. E quando eu conheço a história do jovem, eu posso compreender com mais facilidade o porquê que ele tem certas atitudes, qual é o significado de certas ações que ele tem, e aí eu vou poder buscar maiores subsídios para trabalhar com esse jovem. E subsídios também na minha pessoa, ou seja, eu vou saber, bom, para este jovem que tem essa história, o que é importante nesse momento? É importante eu dar limite? Sim ou não? É importante talvez eu sentar e conversar com ele, eu dar uma orientação, ou eu apenas escutar a história de vida, ou eu buscar na rede de atendimento alguma alternativa, conversar com a família, dar um conselho, enfim, cada jovem tem a sua história e a sua necessidade. E a história de vida vai possibilitar que o orientador busque recursos para trabalhar com o jovem, e na medida em que ele está nessa convivência, a própria postura do orientador, ao conduzir aquela situação, já é uma referência para o jovem, porque ele vai estar também sendo visto, e no sendo visto ele consegue se olhar naquela situação. Ele consegue perceber que tem alguém preocupado com ele, que compreende ele, que consegue se colocar no lugar dele e compreender por que ele faz aquela atitude, e vai ao encontro dele para trazê-lo para uma nova realidade. Essa atitude, então, que reflete confiança, respeito, afeto, é uma das maiores marcas, digamos assim, né, que o jovem vai sentir nesta relação, e isso é algo muito importante para o jovem. Às vezes não é resolver o problema em si que é o papel do orientador, mas a postura que ele tem diante daquela situação já faz diferença para aquele jovem, como um espelho, onde ele se olha através do orientador e pode pensar o quanto é importante a questão da confiança, do respeito e do afeto. E este vínculo que o orientador se dispõe a criar com o jovem, no momento que ele se interessa por ele, se preocupa, é o que dá a base desta relação com o jovem orientador e do grupo com o orientador. E também é onde se possibilita depois poder dar limites com mais tranquilidade e mostrar a importância do diálogo, que é tão importante para os nossos jovens, né, estarem percebendo isso, a importância de poder se comunicar, dialogar, escutar o outro. E isso, então, passa a ser uma metodologia de trabalho fundamental nessa relação do ser orientador pescar. E aí, então, também dentro dessa linha de pensamento, na lâmina 8, traz essa ideia de que no trabalho com grupos, o orientador é um facilitador. Ele não é um condutor do grupo, ou seja, aquele que vai conduzir o grupo para ele chegar num determinado lugar. Quando ele quer conduzir um grupo, o grupo apenas tem que obedecer e tem uma atitude passiva. E no momento que a gente quer
educar jovens para se tornarem conscientes, autônomos, cidadãos, eu preciso que esses jovens participem desse processo. E na facilitação ela traz essa ideia. Eu vou usar o potencial do grupo, ver qual é o potencial do grupo e facilitar para que ele chegue num caminho de transformação. E dentro da facilitação, então, que é importante a questão do vínculo, que é essa capacidade de realmente estar convivendo com os jovens, de conviver com aquela realidade que os jovens nos trazem, de se preocupar com aquela realidade e também conduzir aquela realidade, e também é importante os limites. Dentro de uma ideia que o limite é a base para que haja o respeito na convivência do grupo, para que haja confiança, para que haja digamos, a paz no sentido de não promover a violência. E como é muito difícil essa convivência com o grupo de jovens, até porque nós estamos trabalhando com adolescentes, e o adolescente por si só é um ser de extremos sentimentos, emoções, tudo está colocado para fora no momento da adolescência, né? O jovem se expõe o que ele está vivendo, o que está sentindo. Então, tem momentos que é importante para o orientador se distanciar um pouco do seu próprio trabalho, do grupo, e poder analisar esse todo, a sua prática, de uma forma mais distante, olhando, tendo um olhar mais crítico, se distanciando muitas vezes até das próprias emoções, porque muitas vezes as emoções, elas que nos possibilitam, que criam o vínculo, mas também é ela que muitas vezes nos confunde de como conduzir determinadas situações. Então, esse exercício de se distanciar é fundamental. E aqui também entra muito o papel do facilitador da Fundação Pescar, onde ele possibilita, auxilia, apoia esse distanciamento, para o orientador saber que tem esse suporte, que ele tem aonde recorrer quando ele se sente um tanto fragilizado ou não. Está indo bem o seu trabalho, mas ele também quer poder estar pensando a sua prática, estar aprimorando a sua prática, ter um feedback da sua prática. Então, ele sabe que tem nessa figura esse papel de estar apoiando nesse distanciamento. Então, como eu falei antes também, é importante distanciar-se sim, mas também é importante saber se inserir nesse meio, conviver com esses jovens, viver as emoções que o grupo traz, se colocar no lugar do jovem, ter empatia com a adolescência, saber que o jovem que está na unidade de pescar, ele não vai agir neste momento como um adulto, porque ele é um adolescente. E se cada um de nós formos nos remeter à nossa própria adolescência, nós também tivemos características muito semelhantes aos que eles nos apresentam hoje. E não é possível ser um adulto sem antes ter sido um adolescente. Então, ter empatia pela adolescência é poder compreender o processo que eles estão vivendo nesse momento, ser solidário, né, com as ansiedades da adolescência, as emoções, os momentos que eles estão vivendo, as rebeldias também. E ser solidário é, então, como coloca ali na lâmina 9, né? É realmente estar à disposição dos jovens para enfrentar, nem seria a palavra enfrentar, mas se deixar afetar com essa adolescência, se colocar realmente no lugar. E aí, a partir disso, sim, no nosso papel, de novo, de adulto, né? Porque no momento que eu compreendo o jovem, sou empático com o jovem, e sou solidário com o jovem, não quer dizer que eu vou ser um adolescente no meio deles. Vou brincar também, vou saber ser mais flexível, mas também vou saber ter um momento onde eu vou ser o adulto, aquele que é continente com as ansiedades do grupo, que acolhe, que dá suporte, que orienta, que incentiva, que consegue trazer um ânimo para esse jovem, né, uma esperança para as suas ansiedades, e também saber dar o limite no momento necessário. Então, poder realmente ajudar o jovem nesse enfrentamento com o mundo, que ele está realmente em um momento de enfrentamento, porque ele não sabe quem ele é, não sabe o que quer, mas sabe cobrar muito bem do outro, e está auxiliando nesse processo, ajudando ele a pensar, a buscar alternativas, a estar realmente, então, sabendo ser um ser social nessa relação. E então, como eu trouxe agora,
o orientador, é importante que ele saiba o seu papel. Na lâmina nova, então, eu trago essa ideia que cada vez sempre o orientador tem que estar em busca da sua própria identidade. O jovem, o adolescente, ele está em formação de identidade. Nós adultos já temos uma identidade formada, mas hoje, o que é a ideia? Justamente quando eu trago o ser educador social. É uma identidade, sim, previamente formada, mas aberta para mudanças. Então, nesse sentido, o orientador está sempre buscando se conhecer, saber quem ele é, o que as suas atitudes estão gerando no meio em que ele convive, mas também assim, a sua função dentro do projeto Pescar. Afinal, qual é a minha função? Qual é o meu papel dentro da unidade Projeto Pescar que eu trabalho? E quando eu trago isso, não só porque ele se relaciona com o jovem, mas ele também se relaciona com a família, se relaciona com a rede de atendimento da comunidade, da unidade, se relaciona com os voluntários, tem uma tarefa, né, de poder estar coordenando o voluntariado, se relaciona com o seu articulador, com a empresa na qual a unidade está inserida, com o projeto Pescar, no sentido de que ele é, então, a pessoa protagonista, o que faz acontecer, o que dá cara para o projeto na sua unidade, se relaciona com os facilitadores, se relaciona com a Fundação Pescar. Para cada um desses segmentos, é importante que o orientador, como diz lá na lâmina 7, a história de vida é a chave. E aqui também, em cada segmento, tem uma história de vida. Então, eu pensar, como é que é a minha relação com as famílias, ou com determinada família? Como que é a minha relação com o meu articulador? Será que ela é uma boa relação, uma relação distante, uma relação conflituosa? E eu poder pensar também que ali eu tenho um papel a desempenhar, que, claro, é buscar uma relação harmoniosa, não no sentido que não vai haver conflitos, mas uma relação de trocas, de crescimento com o meu articulador. Então, para cada orientador, é importante que ele pense o seu articulador também como alguém para ele cuidar. Apesar de que é uma relação ali, né, de hierarquia, mas no sentido de cuidar dessa relação. O que é importante eu fazer para eu cuidar dessa relação? Pensar nos seus voluntários. Eu, enquanto um educador social, eu tenho uma tarefa com os voluntários que estão na minha unidade. De que forma eu estou cuidando desses voluntários? Estou também promovendo espaço de transformação para este voluntário. Estou promovendo um espaço para esse voluntário também refletir sobre o seu trabalho, ou dar subsídio para esse voluntário poder realizar esse trabalho. Então, ali também o orientador é um educador social. É um educador social também na empresa, porque a empresa tem uma cultura própria empresarial, de que o funcionário está ali, né, como uma pessoa contratada para realizar o seu trabalho, produzir resultados, tem os seus compromissos. E a visão de um projeto social tem um outro viés, de que aquela pessoa, ela está ali para ser resgatada, para ser desenvolvida. E o tempo, então, muitas vezes, do projeto Pescar, o tempo do jovem no projeto Pescar, não é o mesmo tempo que a empresa exige. E, além disso, o projeto Pescar, muitas vezes, tem ações que são comuns dentro de ações sociais e não são comuns dentro do meio empresarial. Então, o orientador também é um agente de transformação dessa empresa, na medida em que vem mostrar à empresa uma outra forma de se relacionar com o mundo, uma outra forma de se relacionar com as pessoas, realmente uma forma de incluir aquele cidadão que está excluído. E aí também cabe a ele estar pensando neste lugar, neste segmento, como um agente de transformação. Tem a sua relação com a fundação, de poder estar avaliando como está a minha relação com a fundação, como está a minha relação com o meu facilitador. Será que eu busco uma relação? Estou próximo, estou distante? Sinto confiança? Não sinto? De que forma eu vou aproximar essa relação? E poder, então, ele se ver dentro desse contexto capaz de estar gerando essas transformações. Como coloca ali, ele vai responder aos anseios, que não quer dizer aos desejos de cada segmento, mas poder perceber qual é o papel de cada segmento e de que forma eu vou conciliar a convivência dessas diferenças junto à minha unidade Pescar. E aí, claro, como tem ali
priorizando demandas. Quando eu trago isso, não quer dizer que o orientador agora vai fazer todas as ações começando amanhã. Cada unidade vai ter uma prioridade. Talvez hoje na minha unidade eu poder cuidar mais do meu voluntário, na outra é cuidar mais do meu articulador, na outra unidade eu poder sim pensar o meu grupo de jovens, na outra vai ser a família. Enfim, tem que priorizar algumas ações, porque o orientador não é o super-homem ou super-mulher que vai conseguir realizar todos os problemas nesse sentido. Ele tem suas limitações e isso é muito importante também poder perceber. Que algumas coisas são viáveis neste momento e outras talvez em outro momento vai conseguir estar trabalhando, estar desenvolvendo. Mas é importante sim fazer uma leitura de cada um deles, para depois então ver o que é prioridade, para que nada fique esquecido, digamos assim. E então na lâmina 11 eu trago bem essa ideia assim, né, dos sentimentos muitas vezes que o orientador se confronta. E que inicialmente ele sofre, digamos, um sofrimento da onipotência, pensando de que ele vai suprir todas as faltas. Suprir todas as faltas dos adolescentes e na medida em que eles começam a trazer os seus problemas, nós somos sensibilizados, né, pela realidade onde eles vivem. E muitas vezes queremos dar conta das suas carências, sejam carências afetivas, materiais, e na verdade não é esse o nosso papel. Mas antes de perceber que não é esse o nosso papel, muitas vezes o orientador se sente impotente e acaba interpretando que apenas as ações que ele está desenvolvendo lá na unidade pescar não são suficientes para realmente ajudar esse jovem. Que esse jovem precisaria de muito mais. Mas, na medida que nós vamos trabalhando, nós vamos vendo sim o quanto essas pequenas sementes ou essas pequenas ações, entre aspas, porque quando são feitas com vínculo, com afeto, são ações bem significativas na vida dos jovens, e vocês mesmos já devem ter relatos, né, dos jovens, do quão significativo foi a vivência deles dentro da unidade pescar. E na medida que a gente vai tendo essa experiência, nós vamos percebendo do quanto pequenos passos, pequenas ações geram grandes transformações. E aí, nós vamos entrando no momento de aceitação. E, então, seguindo na lâmina 12, aceitação dos nossos limites, aceitação do potencial do nosso trabalho, e quando nós entramos no campo da aceitação, isso nos possibilita também aceitar o jovem da forma como ele é. E possibilita que o jovem passe a se aceitar como ele é e como o seu colega é. Porque um dos grandes conflitos da adolescência, da convivência do grupo é isso. É saber aceitar o seu potencial, o seu limite e aceitar o potencial e o limite do outro. Que isso não é motivo de competição, não é motivo de também estar desrespeitando o colega pelas suas dificuldades, mas que o limite, as dificuldades fazem parte da nossa vida como um todo. E então, é nessa ideia que na medida que o orientador percebe que trabalhar com os jovens é, antes de tudo, promover o seu próprio desenvolvimento pessoal e social. Esse crescimento do orientador enquanto educador social, essa filosofia de estar aberto para o crescimento, facilita para que o jovem também se abra para o seu crescimento pessoal. E é nessa ideia, então, que na lâmina 13 se traz que o trabalho com os jovens vai se pautar na construção de um vínculo de caráter libertador. Nós estamos ali para libertá-los das suas crenças sociais que foram criadas, crenças pessoais que foram criadas, e poder, então, realmente se apropriar do seu ser, da sua história de vida, dos seus potenciais, aprender a gostar de si, acreditar em si próprio, se esforçar para conquistar os seus sonhos e realmente se apropriar da sua vida. E essa crença só é possível quando existem relações onde tem o respeito pelo outro. Onde eu respeito o jovem em primeiro lugar e não venho numa expectativa de que ele me respeite. Que ele tem que respeitar a mim e ao grupo, mas que eu vou ali reeducá-lo, ensiná-lo a saber o que é a importância, o valor do respeito ao outro.
E é nesse vínculo que isso é aprendido. É na minha relação com ele, mostrando o quanto ele é importante para mim, fazendo ele refletir, respeitando o tempo dele e não somente cobrando. Promovendo isso também dentro do grupo, né? De poder trabalhar essas relações do grupo. Então, finalizando na lâmina 14, trazendo essa ideia sempre do vínculo, o educador social sabe que o seu trabalho acontece numa relação onde existe realmente o vínculo com o outro, é que se vai então abrir as possibilidades para novas formas de sentir, querer e agir. Então, encerro este momento da minha fala, agradeço a todos a atenção que vocês me deram neste momento